Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Está começando mais um programa Eclésia, o nosso compromisso semanal, todas as terças-feiras, sempre abordando argumentos relevantes para a nossa fé católica apostólica romana. Acredito que já temos mais de um ano à frente desse programa, se não estamos chegando perto, e nosso propósito sempre abordar um aspecto de Nosso Senhor Jesus Cristo, das suas palavras, dos seus feitos, da sua pessoa, do seu ministério público. E tudo isso tem um impacto tremendo para a nossa vida. Nós cristãos temos em Jesus a referência, ele que é o objeto da nossa fé, Cristo ressuscitado, escândalo para os judeus, loucura para os pagãos. Deus com o Pai e com o Espírito Santo, nosso caminho, verdade e vida. O argumento de hoje, encerrando, por assim dizer, as palavras, comentários, as palavras que ele vai pronunciar tanto aos eleitos quanto aos condenados no juízo final, narrativa que se encontra no capítulo 25 do Evangelho segundo Mateus, versos de 31 a 46, a enfermidade de Cristo. Eu disse isso porque as palavras de Nosso Senhor, que são sabidas de todos, são do conhecimento de todos, ele dirá aos que estiverem à direita: vinde benditos de meu Pai, para o reino preparado para vós desde a criação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estive nu e me vestistes, preso e me visitastes, enfermo e fostes ver-me. E, finalmente, o programa de hoje, eu era enfermo, estava enfermo, fostes ver-me. Já dedicamos um programa, pelo menos, um programa para cada afirmação de Nosso Senhor. Falamos da fome de Cristo, da sede de Cristo, da nudez de Cristo, da prisão de Cristo, da peregrinação de Cristo e agora terminamos com a enfermidade de Cristo. Mas antes de tratarmos de enfermidade no sentido espiritual, não nele, mas em nós, lembrem-se sempre, Colossenses capítulo 1, versículo 14, completo em minha carne o que falta à paixão de Cristo em benefício do seu corpo, que é a igreja. Quando foi que te vimos enfermo, com fome, com sede, nu, peregrino, etc., todas as vezes que fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que o fizestes. O que quer dizer que até ao fim do mundo, na pessoa do faminto, do sedento, do nu, do enfermo, do preso e do peregrino, é Cristo quem é alimentado, saciado, vestido, visitado, acolhido. Cristo na pessoa do indigente, na pessoa do necessitado. Bem, mas agora vamos a uma pergunta básica. Se temos enfermidade no sentido espiritual, se temos nudez no sentido espiritual, fome no sentido espiritual, tem também fome no sentido material, sede no sentido material. E Jesus, ele mesmo, na sua vida pública, há alguma prova de que Jesus ficou enfermo? Do tipo, Jesus contraiu alguma gripe? Jesus teve alguma enxaqueca? Jesus ficou com febre? Jesus contraiu alguma enfermidade, por acaso? Supor isso, sustentar isso, feriria a nossa fé em Jesus? A pergunta é interessante. Resposta. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Prestem bem atenção. Não temos nele um pontífice incapaz de compadecer-se das nossas fraquezas. Ao contrário, passou pelas mesmas provações que nós, com exceção do pecado. Ele passou pelas mesmas provações que nós. Tirando o pecado, incluídas as tentações, Jesus foi semelhante a nós em tudo. Ora, dentre as provações da nossa vida, doença física. Sim, eu tenho pelo menos 3 e tenho que carregar comigo até o fim da vida. Meu olho direito,
ele não enxerga bem. É problema de visão desde o meu nascimento. E não há como corrigir isso. Eu tenho um problema de cálculo renal. E isso vai ser até o fim da vida. É uma enfermidade do meu corpo. Não posso comer determinadas coisas. Jesus foi semelhante a nós em tudo, menos o pecado. A Bíblia não narra, não descreve uma eventual gripe de Nosso Senhor, uma eventual febre de Nosso Senhor, uma eventual pressão baixa de Nosso Senhor, ou uma taquicardia, sei lá, semelhante a nós em tudo, exceto no pecado. Ainda que o Novo Testamento não descreva, ainda que os 4 evangelhos nada digam sobre a enfermidade física de Jesus, ele passou pelas mesmas provações que nós, exceto no pecado. E contrair doença não é pecado? Aliás, isso é uma coisa completamente involuntária. Respondida esta pergunta, agora vamos para outra pergunta. Durante sua vida pública, Cristo padeceu alguma enfermidade da alma? Essa pergunta é muito interessante. E essa já toca mais a nossa vida do que a pergunta: Jesus teve enfermidade física, sim ou não? Já respondemos que sim, provavelmente, e com respaldo em Hebreus 4,15. Agora vamos provar na Bíblia se Jesus contraiu enfermidades da sua alma. Pode citar, senhor bispo, algumas enfermidades da alma? Aflição, angústia, perturbações diversas, medo, pavor, convulsão e comoção da alma, extrema aflição. Mateus capítulo 26, versículos de 36 a 38. Vamos para o Jardim das Oliveiras, poucos instantes antes de Nosso Senhor ser preso, com a palavra, o evangelista Mateus. Retirou-se Jesus com eles para um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E tomando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Mas aqui não há o que discutir. Cristo enfermo da alma. Que enfermidades? Tristeza extrema, angústia indizível. Como descrever isso? Não há. Qualquer manual de psicologia, de psiquiatria que tente definir, multiplique isso pelo infinito, porque ele é Deus, Deus angustiado, Deus entristecido, Deus chegando ao limite entre a sanidade e a insanidade. É uma situação existencial tremenda. Nosso Senhor enfermo da alma. Mas isso já havia sido profetizado por Isaías, capítulo 53, versículos de 4 a 5. Estamos no 4º canto do servo sofredor, que descreve com minúcias o sofrimento daquela personagem misteriosa que haveria um dia de sofrer por nós, de morrer por nós, e por cujas chagas nós seríamos curados. Isaías, capítulo 53, versículos de 4 a 5. Em verdade, ele tomou sobre si nossas enfermidades e carregou os nossos sofrimentos. E nós o reputávamos como um castigado, ferido por Deus e humilhado. Mas ele foi castigado por nossos crimes e esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre ele, fomos curados graças às suas chagas. É um poema extremamente sofrido.
esse que para nós é fundamental, porque é profecia a respeito de Jesus. Recomendo todo o capítulo 53, de 1 a 12, onde se descreve com mais minúcias, mais do que nesses 2 versículos, as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, que na verdade foram colocadas sobre si. Ele tirou as nossas chagas e colocou-as sobre si. Ele assumiu a nossa causa, sofreu por nós, quis se tornar o homem sofrido por excelência, doente por excelência, chagado por excelência, enfermo por excelência. Então, já temos aqui, ao mesmo tempo, 3 respostas. Jesus Cristo sofreu do corpo na cruz, lógico, minha alma está aflita, na véspera, no dia em que ele foi preso no Jardim das Oliveiras. Sofrimento físico, com tudo aquilo que o derramamento de sangue, que a perda de hidratação, que as chicotadas, etc., isso foi possibilitando a Nosso Senhor em grau extremo que ele contraísse muitas enfermidades, as do corpo e também da alma. Está terminando o nosso primeiro bloco? Não saia daí, daqui a pouco a gente continua a abordar o tema da enfermidade de Cristo. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse breve intervalo. Está começando o nosso segundo bloco, o programa Eclésia, abordando o tema da enfermidade de Cristo. Vimos no primeiro bloco, respondendo a 2 questões, Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo, em pessoa, durante sua vida pública, contraiu alguma enfermidade física, sim ou não? Encontramos a resposta. E a enfermidade da alma, Nosso Senhor Jesus Cristo contraiu? Bem, respondemos que sim e citamos 2 textos, Mateus capítulo 26, parte do drama de Nosso Senhor no Jardim das Oliveiras, e também Isaías 53, versículos de 4 a 5. Por suas chagas, nós fomos curados. Fomos curados graças às suas chagas. Chagas do corpo e chagas da alma. Há determinadas chagas, porém, da alma, que Jesus jamais contraiu. Jesus não cometeu pecado. Ódio é uma chaga da alma. E Jesus não contraiu essa chaga. Desejo de vingança, imoralidade, nada disso. Jesus não contraiu nenhuma dessas enfermidades. Foram enfermidades decorrentes do sofrimento da alma pela proximidade da paixão ou enfrentando-a em extrema agonia, em extrema aflição, em profunda tristeza, etc. Agora vamos tratar de Nosso Senhor Jesus Cristo diante da nossa enfermidade física e espiritual. Atenção, eu estava enfermo e fostes ver-me. Mateus capítulo 25, versículos de 34 a 36. Então o rei dirá aos que estão à direita: vinde benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, já vimos isso, tive sede e me deste de beber, já vimos isto, era peregrino e me acolhestes, também já abordamos o tema do Cristo peregrino, nu e me vestistes, já vimos, enfermo e me visitastes. Visitar Cristo na pessoa enferma, enferma de enfermidades físicas e enfermas de enfermidades da alma. Aqui nós já temos, durante a vida pública de Jesus, ele em pessoa, dando assistência aos enfermos. Mateus 8, de 16 a 17. Pela tarde, apresentaram-lhe muitos possessos de demônios. Com uma palavra, expulsou ele os espíritos e curou todos os enfermos. Assim se cumpriu a predição do profeta Isaías. Tomou as nossas enfermidades e sobrecarregou-se dos nossos males.
Durante a vida pública de Jesus, nós temos, e é preciso discernir bem, para não confundir enfermidade com demônio e exorcismo com cura. Claro, no sentido amplo, o exorcismo é uma cura interior, porque a pessoa que estava enferma com a presença do demônio dentro de si, agora está curada porque o demônio não está mais consigo. É correto dizer, também em sentido lato, em sentido amplo, que o exorcismo é uma cura interior. Também é verdade que, em muitos exorcismos, o possesso, o endemoniado, pode estar enfermo. Seja enfermidade relacionada com a presença do diabo, seja uma enfermidade contraída antes de essa presença se manifestar, ou uma enfermidade decorrente da própria presença do inimigo. Mas que são coisas diferentes, isso não há dúvida. A doutrina da igreja insiste, ensina, e não é lícito a um cristão negar a existência do demônio e, durante a vida pública de Jesus, sejam os apóstolos ou discípulos, a realização de verdadeiros exorcismos. Mas é preciso fazer essa distinção. Exorcismos e curas. Atenção, de novo, expulsou eles os espíritos e curou todos os enfermos. São duas coisas separadas. E se fossem idênticas, não haveria sentido nenhum usar numa frase um termo redundante para dizer uma coisa e essa mesma coisa. Não faz sentido. Agora vamos a Mateus capítulo 9, versículos de 10 a 12. Como Jesus estivesse à mesa na casa desse homem, numerosos publicanos e pecadores vieram e sentaram-se com ele e seus discípulos. Vendo isto, os fariseus disseram aos discípulos: Por que come vosso mestre com os publicanos e com os pecadores? Atenção agora. Jesus, ouvindo isto, respondeu-lhes: Não são os que estão bem que precisam de médico, mas sim os doentes. O próprio Jesus fala de enfermidades espirituais. Pecadores. Qualquer pecador é enfermo espiritual. Prova aqui, essa frase de Jesus. Portanto, com Jesus, nós já aprendemos que quando Jesus fala, quando ele vier a falar, estava enfermo e fostes ver-me, fostes visitar-me, Jesus está dizendo também, eu estava no pecado e você foi me visitar. Você na condição de médico, você que foi levar o alívio, eu que estava doente na vida daquele pecador. Compreendeu agora porque as palavras do juízo final são e serão tão amplas e vão dizer respeito não somente às necessidades do corpo, às realidades materiais, interpretadas ao pé da letra, principalmente isso, primeiramente isso, mas também todas essas realidades do juízo pronunciadas pelo Senhor no juízo final têm uma dimensão espiritual. O pecado causa a enfermidade da alma. Quem está no pecado está enfermo. É Jesus mesmo quem disse isso? Mateus 9,12. Não são os que estão bem que precisam de médico, mas sim os pecadores. Porque vosso mestre come com os publicanos e com os pecadores? Traduzindo, come com os doentes. É o médico que vai ao encontro do doente. Avancemos. Porque agora nós vamos ver os apóstolos. Já estamos em Pentecostes, Jesus já subiu ao céu, a igreja está em plena ação missionária. Atos capítulo 5, de 14 a 16. Agora nós temos uma quantidade considerável de enfermos do corpo e da alma. Vão se apresentar diante de São Pedro
essas pessoas que querem ser curadas das chagas físicas e das chagas espirituais. Atos 5, de 14 a 16. Cada vez mais aumentava a multidão dos homens e mulheres que acreditavam no Senhor. De maneira que traziam os doentes para as ruas e punham-nos em leitos e macas, a fim de que, quando Pedro passasse, ao menos a sua sombra cobrisse alguns deles. Também das cidades vizinhas de Jerusalém afluía muita gente trazendo os enfermos e os atormentados por espíritos imundos, e todos eles eram curados. Vejam que interessante. Como Cristo Jesus quis curar as pessoas que padecem de males físicos e espirituais, enfermos do corpo e da alma, com a sombra de São Pedro. Com a sombra de São Pedro. Aqui nós temos enfermos em macas, colocados nas ruas. Bastava a sombra de Pedro passar por cima deles e eles ficavam curados. Não é impressionante? Não é maravilhoso? Mas também aí temos enfermos da alma. O texto diz, trazendo os enfermos, uma coisa, e os atormentados por espíritos imundos, enfermos da alma. E todos eram curados. Vejam, a igreja que, por ação do Espírito Santo, dispensa para todos os enfermos do corpo e da alma o seu poder miraculoso de sanar, de curar as feridas, as deficiências do corpo e também da alma. No próximo bloco, nós vamos continuar ainda no livro dos Atos dos Apóstolos, porque esse nosso percurso é justamente para mostrar que a expressão eu estava enfermo e fostes ver-me tem duplo significado. O primeiro, o literal, ao pé da letra mesmo, doença mesmo do corpo e também doenças da alma, chagas do espírito, chagas do coração. Quero recordar a você que no nosso site você pode encontrar os conteúdos dos nossos programas aqui na Rede Século XXI, também as minhas homilias, e ainda um espaço para que você deixe o seu pedido de oração. Acesse domjosefalcão.com.br. Não saia daí, daqui a pouco a gente volta com esse assunto fascinante, para bem compreendermos a frase que Jesus vai pronunciar no dia do juízo. Eu estava enfermo e fostes ver-me. É só um momentinho para a gente tomar uma água, depois a gente volta. Até logo mais. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse segundo intervalo. Está começando o nosso terceiro bloco, o programa Eclésia. Desta vez, debruçando-se sobre o argumento A Enfermidade de Cristo. Eu estava enfermo e fostes ver-me. É uma das frases que o Senhor pronunciará aos eleitos no dia do juízo final, conforme a narrativa de Mateus capítulo 25. Da mesma forma que ele dirá para os que estiverem à esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno preparado para o demônio, para os seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, estive nu e não me vestiste, eu era peregrino e não me acolhestes, eu estava preso e não fostes ver-me, eu estava enfermo e fostes visitar-me. Já sabemos qual é o retrucar, tanto dos eleitos quanto dos condenados. Todas as vezes que deixastes de fazer isso a esses pequeninos, foi a mim que o deixaste de fazer. E para os eleitos, todas as vezes que fizestes isso, foi a mim que o fizestes. Portanto, na pessoa do faminto, do sedento, do nu, do enfermo, do preso e do peregrino, Cristo está presente nele. Agora nós vamos abordar uma questão muito difícil. A enfermidade de Cristo, naquele cuja enfermidade foi permitida pelo Senhor.
O Senhor tem o poder sobre a vida e a morte. O Senhor tem o poder sobre as enfermidades, tanto para livrar delas, tanto para curá-las, como para enviá-las. O Senhor é o Senhor da pessoa e da enfermidade da pessoa. Deus é Deus. No livro de Jó, nós temos uma coisa realmente misteriosa. Depois que o demônio se apresenta diante de Deus para pedir a ele autorização para fustigar Jó, o Senhor diz para Satanás, Jó capítulo 2, versículo 6, ele está em teu poder. Poupa-lhe apenas a vida. Satanás retirou-se da presença do Senhor, diz o texto, e feriu Jó com uma úlcera maligna, desde a planta dos pés até o alto da cabeça. Não me perguntem porque eu sou uma mera criatura humana. Sim, um bispo ignorante eu sou. Meu Deus, tu deste autorização para o diabo ferir Jó com lepra. A 1 Coríntios capítulo 10, versículos de 13 em diante diz: não vos sobreveio tentação sobre-humana. Deus é fiel, não permitirá que sejamos tentados acima das nossas forças. Mas com a tentação, Ele nos dará meios para triunfar sobre elas. O diabo não faz nada senão com a permissão de Deus. E não tem nenhum poder, a não ser que esse tenha sido dado por Deus para exercer esse poder com modalidades precisas, determinadas pelo próprio Deus, durante um tempo preciso e de acordo com a nossa capacidade de suportar essas tentações. O texto é surpreendente. Satanás retirou-se da presença do Senhor e feriu Jó com uma úlcera maligna, desde a planta dos pés até o alto da cabeça. E assim ele vai ficar até o final do livro de Jó. Só posso ir até aqui. Porque ele permite. Com a tentação, ele vos dará meios para triunfar de sobre elas. Se o Senhor permite que o diabo haja, das duas uma, diz Santo Agostinho, ou para punir os maus, ou para fortalecer os bons, os justos. O diabo vai sair derrotado desta aventura. Jó em tudo não vai pecar contra o Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou por palavras. Pois bem, a questão das enfermidades de Cristo, na vida de um enfermo do corpo, com a permissão de Jesus, com a permissão do Senhor, com a permissão de Deus. Quando as enfermidades são permitidas pelo Senhor, como ocasião de nos santificar. Temos, por acaso, alguma prova de que nosso Senhor Jesus Cristo disse algo parecido? A enfermidade física no Novo Testamento não é um mal absoluto? Não, não é um mal absoluto. João, capítulo 11. Jesus diz uma frase muito interessante que merece nossa consideração. João, capítulo 11, versículo 4. A essas palavras disse-lhes Jesus: esta enfermidade não causará a morte, mas tem por finalidade a glória de Deus. Por ela será glorificado o Filho de Deus. Senhor, alguém disse para alguém enviado pelas irmãs de Lázaro, Marta e Maria, no versículo 3, Senhor, aquele que tu amas está enfermo. Lázaro já estava em estado grave. Esta enfermidade não causará morte. Interessante, Jesus aqui não está falando de enfermidade mortal.
que causa a morte, mas enfermidade que não causa a morte. A finalidade é a glória de Deus. Ah, mas eu pensei que saúde era um bem absoluto. Não, não é não. Seria um bem absoluto se fosse um bem que perdurasse para sempre. Uma só coisa é necessária, Marta, tu te inquietas. A saúde não é um bem absoluto. Você sabia que certas pessoas que gozam de boa saúde e têm um coração tão doce diante de Deus, Deus as converte com conselhos, com admoestações, com missas, com retiros, com uma boa leitura espiritual. Mas tem outras para as quais esse remédio não resolve. Assim como na farmácia tem remédios sem faixa preta e sem faixa vermelha, não é? Tem outros que você, para comprar, não precisa de receita médica. Já os remédios de faixa preta e faixa vermelha, eles têm uns efeitos colaterais, porque são remédios fortes, pesados. Diga sinceramente, uma pessoa dura de coração, malvada, perversa, que agride os outros, se é casado, agride, ofende, bate, humilha, desmoraliza a esposa, não há conselho que dissuada essa pessoa, não há advertência, nem admoestação, não há pregação, não há ninguém na face da terra que consegue derrubar esse duro na queda. Aí vem Deus Todo-Poderoso. João, capítulo 11, versículo 4. Esta enfermidade não causará morte, mas tem por finalidade a glória de Deus. Diga sinceramente, essa pessoa dura na queda. Uma boa crise de cálculo renal, deixando-a estribuchada durante um certo tempo, é ou não um bom remédio para essa pessoa? Vaidoso, arrogante, está ali agora se estribuchando. Vai morrer não. Ah, não, vai não. Essa enfermidade não causará a morte. Ela tem por finalidade a glória de Deus. Por ela será glorificado o Filho de Deus. Oh, que interessante. Olha, o Cristo que manda uma enfermidade ou permite que essa enfermidade vá ficando mais um pouquinho para curar a alma dessa pessoa. Orgulho, às vezes, se cura assim. Vaidade, petulância, arrogância, convencimento, aqueles males da alma curados com a ajudinha das enfermidades do corpo. Ah, Deus Todo-Poderoso, que providência, que sabedoria! Eu estava enfermo e fostes ver-me. Sim, o mesmo Deus que cura das feridas do corpo, cura as feridas da alma. E o mesmo Deus que cura as feridas da alma, cura as feridas do corpo. E às vezes, e aqui está o surpreendente, Deus, na sua pedagogia fantástica, dispõe que para curar certas pessoas de certas doenças do corpo, da alma, perdão, vai mandando certas doenças do corpo. A sensação de impotência do vaidoso, a sensação de dependência do arrogante, do bruto. Oh, como é purificadora essa condição de enfermidade. Esta enfermidade não causará morte, mas tem por finalidade a glória de Deus. Diga se não é gostoso você ouvir um marido que batia na esposa, que humilhava e agora está tendo crises, dores profundas do corpo. Oi, 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 minha mulher, vem aqui me socorrer, pelo amor de Deus. Me ajuda que eu não quero morrer sozinho. Olha, o infeliz das costas ocas que batia na esposa, agora está precisando dela. Agora está tão indefeso o bichinho, o coitadinho. Ó Jesus, glorificado sejais por todos sempre. Esta enfermidade não causará a morte, mas tem por finalidade a glória de Deus. Para certas pessoas, em certas circunstâncias, não é bom que elas tenham saúde. Não. Não. Sobretudo se a sua alma está podre, se a sua alma está cheia de chagas. Aí vem Jesus com sua bondade infinita, com os presentinhos do céu. João, capítulo 11, versículo 4. Leia muitas vezes esse versículo. Daqui a pouco a gente volta.
e você vai continuar conosco, agora dessa vez, com as respostas. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse terceiro intervalo. Está começando o nosso quarto e último bloco, o programa Eclésia, debruçando-se sobre o tema da enfermidade de Cristo. Antes de responder as perguntas, eu quero agradecer a você que é sócio da Associação do Senhor Jesus, você que é fiel em sua doação e também em suas orações. Se você ainda não é, pode fazer a sua doação pelo Pix, apontando sua câmera para o QR Code que aparece aí na sua tela. Seja um evangelizador junto com a Associação do Senhor Jesus. Obrigado, obrigado por colaborar com a manutenção dessa obra. Deus recompense você, Deus recompense o senhor e a senhora. Agora vamos responder as perguntas. Como sempre, eu não sei absolutamente nada das perguntas. Primeiro, que ninguém sabe o tema. Ele não é anunciado com antecedência, ele é de supetão. Depois, as perguntas chegam e vão aqui para o Caio, que só apresenta as perguntas agora. Elas já estão ali naquele teleprompter e eu vou saber delas agora. Deus me ajude, porque eu não posso absolutamente titubear. Primeira pergunta, Caio. O filme A Paixão de Cristo, em determinada cena, retrata uma queda do menino Jesus, que faz sua mãe correr ao seu encontro, dada como uma lembrança no momento em que Nossa Senhora o acode na queda durante sua paixão. Ali, dadas as fontes, podemos considerar um retrato de uma enfermidade física de Jesus? Veja, se Jesus levou uma queda e se machucou, se houve sangramento, ou se pelo menos uma parte do corpo dele ficou inchada, temos sim uma enfermidade física, não tem para onde correr. Eu remeto, já que a gente não consegue provar, aliás, absolutamente nada da infância de nosso Senhor Jesus Cristo, eu colocaria tudo aquilo que não é narrado da vida terrena de Jesus nesse versículo, Hebreus capítulo 4, versículo 15. Não temos nele um pontífice incapaz de compadecer-se das nossas fraquezas. Ao contrário, passou pelas mesmas provações que nós, com exceção do pecado. Jesus espirrou? Quero crer que sim. Jesus ficou gripado? À luz desse versículo, admiti-lo. Não há nenhum problema com a nossa fé. Não se comete nenhuma heresia dizer que Jesus ficou adoentado, que ficou acamado, que ficou debilitado, que teve algum desarranjo intestinal e assim por diante. Isso é involuntário. Pecado seria dizer que Jesus teve chagas da alma, ódio, raiva, ira, vaidade, essas coisas não. Portanto, passou pelas mesmas provações que nós, exceto no pecado. Agora vamos à segunda pergunta. Sabemos que o pecado causa enfermidade na alma. Há enfermidades físicas causadas pelo pecado? Bem, vamos pegar pelo menos 3 exemplos. O vício do álcool. Parece que uma das enfermidades é a cirrose. No fígado, não é? É no fígado? É. Bem, se aquela pessoa antes não tinha cirrose e começou a beber e se tornou alcoólatra, o risco de ela contrair enfermidade física não é a única enfermidade causada pelo álcool, essa não é a minha área. Deve ter outras enfermidades, sei lá, na garganta, não sei, em outras partes do corpo, pulmão, sei lá, mas a cirrose é uma delas. Então, se comprovar que essa relação entre causa e efeito, sem dúvida alguma, essa enfermidade tem uma relação com o pecado
do vício do alcoolismo. Mas vejam, há cirroses e cirroses. Cada pessoa tem um histórico e cada histórico tem uma peculiaridade. Eu só estou dizendo que, sim, hábitos, vamos chamá-los de vícios, dependências, drogas. Uma pessoa que consome muitas drogas, existe o risco dela contrair enfermidades no coração, problemas no sangue, circulação, pulmão. Sem dúvida alguma, é somente ir numa Fazenda da Esperança ou então numa clínica de reabilitação, seja ela católica ou não, e você consultar os médicos, ou os psiquiatras, ou os psicólogos, e você vai descobrir, sem dúvida alguma, essa enfermidade foi contraída graças a esse vício. Vício que para nós é um pecado. Isso se aplica ao fumo, isso se aplica ao álcool, isso se aplica a qualquer excesso pecaminoso. Não estou falando de o simples fato de ingerir uma coisa, mas a dependência dessa coisa, que gera um vício que para a nossa fé cristã católica é um pecado. Então, a resposta é sim, há enfermidades físicas causadas pelos pecados. Os pecados têm o poder de introduzir chagas físicas, ou pelo menos de dar início a determinadas enfermidades que podem agravar-se, que podem evoluir e que podem chegar a um estado crítico. Terceira pergunta: as enfermidades físicas enviadas por Deus podem ser consideradas um castigo, mesmo que um castigo misericordioso? Bem, eu acho que o texto de João capítulo 11, versículo 4, essa enfermidade não causará a morte. Claro, não temos condições de afirmar que a enfermidade que levou Lázaro a morrer foi enviada por Jesus. Não, mas a frase, enquanto princípio, admite essa possibilidade que Deus Todo-Poderoso envie chagas. Mas, no capítulo 21 do livro dos Números, o famoso episódio da serpente de bronze, leio para vocês, a partir do versículo 4, a partir do versículo 4, partiram do Monte Ó em direção ao Mar Vermelho para contornar a terra de Edom. Mas o povo perdeu a coragem no caminho e começou a murmurar contra Deus e contra Moisés. Porque, diziam eles, nos tirastes do Egito para morrermos no deserto onde não há pão nem água. Estamos enjoados desse miserável alimento. Então, atenção, o Senhor enviou contra o povo serpentes ardentes que morderam e mataram muitos. E aí se segue, nós já sabemos, o povo murmura, arrependido pede a Moisés para Deus rever sua situação. E Deus determina que seja construída uma serpente de bronze, erigida uma serpente de bronze, e o povo, olhando para ela, ficava curado. Por esse texto, e há muitos outros no Antigo Testamento, a resposta é sim. Castigo misericordioso, gostei do adjetivo misericordioso. Sim, o Senhor é Deus das enfermidades. Ele pode enviar enfermidades para quem Ele quiser, na hora que Ele quiser, e a duração dessas enfermidades, da mesma forma. Querem outra? As pragas do Egito. As 9 pragas do Egito. O Senhor mandou todas. Água transformada em sangue, mandou mosca, mandou inseto, mandou gafanhoto, mandou todas essas enfermidades, todas essas carências, essas deficiências, porque Ele é Deus. Ele, na sua infinita providência, é Senhor absoluto para mandar o que Ele quiser e pode permitir, já vimos no livro de Jó, que o diabo receba autorização para inocular, por assim dizer, determinadas enfermidades. Jó capítulo 2. Foi o demônio quem acometeu Jó da enfermidade chamada lepra. E, nesse caso, não foi um castigo, foi provação. Deus pode enviar também enfermidades como um castigo misericordioso, porque Ele já o fez. Agora vamos à quarta pergunta.
vemos na história dos santos que eles também passam por enfermidades. Já pensei em Padre Pio, nas suas chagas, e São Francisco de Assis também. Também pessoas convertidas adoecem. Essas enfermidades teriam uma finalidade divina? Bom, São Francisco de Assis e Padre Pio, os chagados, não tenho dúvida. A resposta é absolutamente sim. Foi o privilégio do meu santo onomástico, São Francisco, e de Padre Pio, raríssimos foram os santos que na história da Igreja receberam esse presente de Deus, e presente que lhes causou muito sofrimento, mas um sofrimento purificador. Deus envia esses padecimentos para a santificação deles, para a purificação deles, para o fortalecimento deles. São Padre Pio e também São Francisco de Assis, para não citarmos outros. Terminamos o nosso programa. Obrigado por você ter permanecido conosco. No próximo encontro, se Deus quiser, nós vamos tratar de outro tema relevante a respeito da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Auguro para você uma semana cheia de graças, cheia de bênçãos. Que Deus lhe conceda a saúde enquanto isso contribuir para a sua santificação. E quando, na verdade, aquilo de que você necessitar, segundo o juízo dele, não for a saúde, que seja feito. João capítulo 11, versículo 4. Essa enfermidade não causará a morte, mas tem por finalidade a glória de Deus. Um grande abraço. Até breve, se Deus quiser.